O Sr. Vereador Pedro Carvalho queria uma coisa menos proverbial, certamente. Claro, obviamente, já não estou... Aliás, já estou a ver ali o organismo de propaganda, mais um daqueles grandes cabeçalhos, PCP contra os portulenses. Já fica, vou dar a caixa que é para prometer... Mas a melhor maneira deles não surgirem é o PCP não ser contra os portugueses. A melhor forma deles não surgirem é os organismos de propaganda não deturparem as palavras dos próprios. É que a propaganda fosse apenas informação. Há uma forma que retiram a propaganda. Não, mas vou dar a caixa. Nós vamos fazer uma festa, em vez de Avante, vai ser festa ou Adiante, e vamos pôr propaganda. Nós temos aqui uma questão quinquina e eu até, quando vi esta proposta, inicialmente até disse, olha, os novos planos de expansão finalmente vêm à Câmara para nós podermos discutir e aprovar, que é uma exigência que nós tínhamos feito, de vir, e não têm vindo, e de repente aparece este agora no final de ano. E depois percebi que isto é assim um travesti complicado, que a gente vota à isenção, mas no fundo temos um novo plano de expansão e temos a expansão da mancha de estacionamento pago na cidade, que é aquilo que nos tem vindo sempre a incomodar, até nos termos desta concessão. Já não vou discutir a questão da concessão, é dos termos da própria concessão. É mesmo bom que não discuta a concessão. Eu não sei, eu sei que vocês aí mudaram mesmo de opinião, eu já percebi isso, não é? Que a questão, que era a questão mais dramática que o PS tinha nas últimas eleições, e houve realmente uma mudança. Isso eu compreendo. Eu ainda tenho lá o jornal em casa guardado relativamente a isso. A questão aqui fundamental, eu não sei, porque não estive a fazer a comparação, muito sinceramente, destas, penso que são 22 ruas, não é? 20 que estão no plano de expansão. Por isso, eu não sei se isto ainda faz parte daquela primeira parte dos 6.000 lugares, ou se isto já é uma nova... Claro que só pode fazer parte dos 6.000 lugares. Não faz parte dos 6.000 lugares. Mas a questão aqui, e essa era uma das perguntas, era tentar perceber dentro daquilo que era os ritos, porque obviamente, vamos lá ver, a Câmara a qualquer momento pode decidir aumentar o estacionamento na via pública. Pode fazer essa decisão. Nós hoje estamos perante um quadro de uma concessão em que isso, obviamente, está dado a gestão, no fundo, dessa receita a um determinado privado, não é? A troco de uma determinada renda. Mas aquilo que mais nos preocupa nisto, e é aquilo que nós temos vindo sempre aqui a dizer, é que nós estamos perante uma situação em que o cartão de residente se transforma numa cláusula de expansão. Porque a minha pergunta aqui é assim, para além de este aumento de estacionamento na Via Pai, compreendendo os argumentos, aliás, também foram dados aqui pelo vereador Ricardo Almeida, que são aqueles famosos argumentos que é as ruas adjacentes e as outras áreas vão ter pressão, por isso mais tarde ou mais cedo também vão lá ter estacionamento pago para resolver e equilibrar realmente as coisas. Mas o problema aqui que está é que a mancha de expansão desse estacionamento está sempre acoplada à ideia de compensação do lugar. Porque, obviamente, sempre que a gente atribui um cartão de residente a alguém, mesmo que essa ocupação não seja 24 horas, ou seja, é apenas um ato de ali naquela rua, caso haja lugar, se poder estacionar durante um determinado tipo de momento, temos que sempre dar uma compensação devida desse lugar de estacionamento por esse cartão de residente à concessionária. Ou seja, nós temos aqui um movimento que se autoalimenta. Quer dizer, quanto mais cartões de residente até porventura houver, mais estacionamento pago existe. E isto, obviamente, cria dificuldades, não é? Porque chega um momento em que há aqui um encargo fortíssimo, sem estar claramente ligado a nenhuma estratégia ou de política de mobilidade ou até de gestação de receita para o município, porque agora o aumento de estacionamento pago já nem tem a ver com a gestão de receita do próprio município de uma forma direta, ou seja, temos aqui esta situação e vamos tendo, à medida que o tempo vai passando, as pressões sobre áreas adjacentes, cada vez mais residenciais, sobre a questão do estacionamento. E isto é algo, quer dizer, que se torna, para quem anda na rua e fala com as pessoas, e até fala com o comércio, que até seria uma daquelas áreas em que a ideia de rotação poderia ter algum assentamento, alguma incompreensão, estupefação de quem trabalha hoje na cidade, quem opera na cidade, sejam eles empresas e, sobretudo, muitos dos residentes.
O meu voto em relação a isto tem muito a ver com isto. Quer dizer, obviamente, se as pessoas agora, neste final de trimestre, vão ser isentadas exatamente pelo uso de cartão, a questão não está isto. Nós temos aqui um processo em que continua a aumentar o lugar de estacionamento pago, a atribuição de cartões de residente alimenta esta mancha e todo este processo vai levar a que, inevitavelmente, num determinado momento, a cidade esteja toda com estacionamento pago. E eu não sei se esta é a relevância que nós podemos dar a uma política de mobilidade para a cidade. E podendo compreender todas as teses e podendo compreender as questões da rotação e sendo nós próprios não contra o estacionamento pago, e sendo até favoráveis à expansão de parques municipais, até do ponto de vista do número de lugares fechados que hoje nós temos a nível limitado, a nível de parques cobertos, a verdade é que aquilo que nós estamos a ter aqui é um aumento encapotado dos encargos para mais e mais cidadãos. Eu quase diria que há uns que vão agora beneficiar momentaneamente para depois outros virem a pagar de futuro nas suas áreas de estacionamento pago. E eu realmente não consigo compreender a forma como este modelo foi estabelecido. Agora, gostava realmente de algum esclarecimento, até porque vi que houve aqui há duas intervenções sobre, no fundo, que lugares é que estamos aqui a falar face àquilo que era o projeto de expansão inicial relativamente à concessionária. Obrigado. Eu posso explicar. Nós, efetivamente, o caderno de encargos referia que o concessionário tinha que fazer uma expansão até 6.000 lugares e que os restantes lugares seriam por compensação por cartões de residente até 50% por zona. Portanto, o Conselho Vereador diz que isto é uma expansão que não tem limites. Não, ela tem limites. Portanto, há um limite à emissão de cartões de residente por zona, não é? Que efetivamente condiciona posteriormente essa atribuição de lugares à concessionária. Neste momento, a expansão até aos 6.000 lugares foi já efetuada, foi já concluída, e esta expansão que estamos aqui hoje a falar tem a ver exatamente pela compensação com os lugares de residentes. São cerca de 1.200 lugares, corresponde à compensação que, neste momento, temos que atribuir. Tem a ver com a compensação, tem a ver com o modelo de compensação. Não está claro, não está muito claro. Tem a ver com o modelo de compensação, que tem o seu limite, não é? Portanto, nós não estamos a falar aqui de uma expansão sem absolutamente limite nenhum ao abrigo do caderno de encargos atual. Ela tem um limite. Ups. Desculpe lá, eu pedi a palavra, mas não sei se houve algum outro vereador. Não. Bom, esse a gente se entende. Eu até estava a perceber da forma como as coisas foram apresentadas, porque até se fala de novo plano de expansão, é a forma como está dito, não é? Que isto fazia parte das regras, porque no caderno de encargos existe a qualquer momento a possibilidade da Câmara, juntamente com a concessionária, de propor novas áreas de expansão, para além daquilo que foi negociado diretamente com a questão da concessão, com algumas condições, mas, obviamente, existe esta capacidade. E eu até estava a pensar que isto não tinha a ver, ou seja, que esses lugares de compensação já tivessem sido atribuídos e que nós, pela forma como é apresentado, que é a informação que tínhamos, que este novo plano de expansão já pudesse ser alguma nova renegociação, em que a Câmara decidiu expandir para determinados tipos de áreas porque acha que se justificava e que isso correspondia a um compromisso também já diretamente com a concessionária. Mas a questão dos 50% ou não é aqui muito pouco relevante. Eu até diria, se fosse 100% seria um bocado complicado, né? Porque a própria concessionária, admitindo que as pessoas não tiravam os carros da rua, ocupavam todos os lugares pagos a partir do cartão de residente e haveria, obviamente, depois uma impossibilidade de compensar a concessionária. Por isso, os 50% é o ato racional para se poder compensar a concessionária em novos cartões futuros, sob pena de não ser possível compensá-la com estes lugares, então temos que ir para outras vias de compensação pecuniária por não prova, no fundo, do algoritmo de rentabilidade que está subjacente ao negócio da concessionária. Por isso, aquilo que eu disse, e volto a dizer, e agora com essa informação adicional, quer dizer, nós estamos já aqui a falar de 1.200 lugares de compensação, mas a questão continua a mesma.
toda a questão de exploração que venha a haver, ou qualquer aumento de estacionamento pago, porque os 6.000 já percebemos que foram utilizados. Agora está a ser dada a compensação. Mais tarde, ainda poderá haver mais cartões de residente que possam vir a ser assumidos, vai haver novas compensações. E futuramente, até porque aquilo que foi dito aqui pelo vereador Ricardo Almeida vai se tornar premente, vai haver a justificação para que em áreas adjacentes, que neste momento vão começar a ter um estacionamento completamente irregular, porque aquilo que depois que se vê é que as áreas residenciais junto a áreas comerciais, onde até podia fazer sentido haver, já não estou aqui a discutir a questão da concessão, determinado tipo de estacionamento de duração limitada para promover a rotação, acabam depois por ficar e começarem a ficar sobrelotadas. E com a desculpa da questão do cartão de residente, independentemente agora da isenção, mas que tem um custo, mesmo que seja ínfimo, aquilo que nós estamos a ter é uma cidade cada vez mais, até em áreas em que não haveria justificação, com a expansão da mancha de estacionamento pago. E isto é defensável, vamos lá ver. Pode ser até defensável de um ponto de vista de modelo geral, mesmo não discutindo a concessão. Aqui ainda é menos, para mim, defensável havendo uma concessão com privados. Mas este realmente não é um modelo ou a lógica que nós defendemos do ponto de vista de uma política de mobilidade para a cidade. E aí vão contar, obviamente, com o nosso voto contra. Agora, aquilo que nos preocupa é que aquilo que estamos a ver é esta mancha de estacionamento a crescer e cada vez mais pressão para que ela cresça mais. E com isto nós não podemos compactuar. Por isso podem fazer a caixa, a quem quiser comprar, porque há sempre uns mínimos que aceitam isto de bom grado, mas a verdade é aquilo que nós continuamos a dizer e aquilo que estamos a votar contra é esta expansão ilimitada do estacionamento, que já eu pensava que íamos discutir aqui um novo plano de expansão, mas afinal estamos a discutir a isenção. Eu percebo que do ponto de vista mediático a coisa é mais interessante falar nesses temas, mas aquilo que a CDU vai continuar a alertar e vai continuar a alertar é para a extensão deste estacionamento pago, independentemente mas do sabe que seja porque dito. nós estamos a alegar porque está a haver isenções? Porque os moradores, os residentes, estão a perceber que têm uma grande vantagem neste modelo. E aquilo que está a acontecer é que fora destas zonas que estão autorizadas, em que nós estamos a expandir, tem havido um conjunto de pessoas que se têm dirigido à Câmara e têm-se dirigido a mim no sentido de dizer assim, epá, não haverá maneira de nas nossas ruas também haver estacionamento pago, que é para nós podermos ter sítio onde parar os nossos carros. Isto é verdade. Isto é verdade. Olha, junto à Segurança Social, na Avenida Boa Vista, por exemplo, apenas... Na Rua Cantor Zeca Afonso. Exatamente. Ou seja, exatamente, abaixo assinado. Porquê? Porque as pessoas o que querem é, de facto, ter condições. Vamos lá ver. É verdade que para quem vive fora do Porto, Isto é penalizante. isto é penalizante. Claro que é. Claro que é. Claro que é. Para quem vive fora do Porto e vem para o Porto, eu compreendo que é. Agora, para os moradores, para os residentes, não tenho dúvidas que é uma vantagem. Pronto. E a compensação é uma compensação perfeitamente legítima, está no caderno de encargos, compreendendo perfeitamente a posição que a CDU tem. Não tenho dúvida. Os residentes, incluindo as empresas, sim, também operam no Porto. E vivem no Porto. Os não residentes? E trabalham no Porto. Não, eu estou a dizer... Eu sei que as coisas são difíceis em muitas coisas, mas nós temos as pessoas a viver no Porto. E nós tínhamos áreas residenciais. E isso é que o problema da expansão, em que não faz sentido haver estacionamento de duração limitada. Não faz. Quer dizer, numa área residencial não há propriamente um objetivo em que as pessoas passam a ter um encargo anual que não tinham e não têm a garantia de lugar. Vamos ver. É que de repente pensa-se com o cartão de residente que há um estacionamento privativo como aquele que a gente agora vai atribuir. Não há. Há a possibilidade de uma determinada zona. Agora, aumentam os encargos. Para quem opera, estuda e trabalha na cidade e também para quem reside na cidade. É bom não confundir. Eu posso admitir que haja sempre opiniões e acho que há pessoas, é óbvio, que se houver uma penalização excessiva de um determinado tipo de custo, agora, há situações quando isto sucede, nomeadamente quando não são pensadas nem criadas alternativas, e já para não discutir a questão da concessão, porque eu já nem estou a discutir a concessão, já estou só a discutir a forma aqui de posso fazer uma pergunta? Como é que votou o vereador da mobilidade relativamente a Matosinhos, onde acabam de implementar parqueamento pago? Pode-me esclarecer? Mas repare bem, eu não vou aqui estar a discutir modelos... Só para eu perceber. Mas não vou estar a discutir modelos. É que depois, está a perceber? É que isso é que depois sugere que haja quem questione se a CDU está contra a cidade do Porto. Porque na cidade ao lado, em Matosinhos, os senhores têm o vereador da mobilidade...
tem vereador da modalidade. Matosinhos acabou de avançar com o modelo... Escusa de utilizar esse argumento porque nós estamos a Eu falar de uso o coisas argumento que comparáveis. quero ao seu vereador. O seu vereador usa os seus argumentos. Não é isso, mas se tivesse a No dividir ato em da forma Matosinhos, democrática, teria não é? toda a forma democrática de intervir. Eu estou a falar do Porto, da situação real do Porto, e mais uma vez, eu próprio já disse... Porque é contra o Porto. Agora sou contra o Porto. Eu realmente, o facto de não querer que as pessoas paguem devidamente estacionamento para que as empresas não sejam penalizadas nos seus custos de operação, que as associações de toda a cidade não sejam pagas, é ser contra o Porto. Então, realmente, eu sou contra o Porto e os portuenses a fazer isto, a tentar ajudar as pessoas a que paguem menos e tenham um custo de vida menos elevado, para além da carga fiscal que já pagam na cidade. Realmente, se isso é ser contra o Porto, podem ir pôr... Nisto, eu realmente sou contra o Porto. E vou continuar a ser contra o Porto até as pessoas realmente se verem livres de políticas que aquilo que apenas que fazem é propor um negócio privado em vez de ter o interesse público das pessoas à frente. Isso por aí fora. Depois vão fazer melhor. Mas Depois vão querer o estacionamento pago. Sim. A gente, Senhora nós veremos. Então, eu começo por pedir que se leve um bocadinho de debate, porque sinceramente isto perturba-me, esta questão sobre quem é contra o Porto. As pessoas têm opiniões diferentes e vamos assumir isso. E não tem que ser ninguém contra. Não há aqui ninguém com uma opinião mais valorativa do que o outro. Vão-me desculpar, mas eu acho isto é uma discussão absurda. Nem consigo entender. E tira-me do sério, confesso. Eu acho este modelo de transporte, de estacionamento, eu já estou farta de discutir isto aqui, já discutimos, temos opiniões novamente divergentes. E esta discussão não é de agora. Agora, porquê? Porque voltamos sempre a falar sobre esta questão do estacionamento e não sobre a questão, sobre a requalificação ou qualificação do espaço público. No fundo, é sempre isso que estamos a falar. E era sobre isso que devíamos estar a falar. Porque isso implica mais uma série de outras questões que não apenas a ocupação do espaço pelo carro, seja ele pago ou não pago. Não é? Porque é disso que estamos só a falar. E fazer uma discussão sobre a qualificação do espaço público na cidade, que eu acho que é isso que devíamos estar a discutir sempre, não é? E que é isso que deve estar, digamos assim, na versão, nos nossos objetivos finais de discussão. Isto não requalifica, porque nós não estamos a tirar espaço nenhum, aos carros para dar às pessoas, não estamos a fazer passeios maiores, não estamos a entregar mais espaços para que as pessoas possam estar, ficar, brincar, não estamos. Portanto, a requalificação de uma cidade e do espaço público é outra coisa muito diferente e requer planos estratégicos. E há muitos por esse país fora, muitos. Normalmente até os líderes dão o exemplo, quando fazem daquilo a sua liderança, são os primeiros a abandonar o carro. São os primeiros. Há imensos casos desses. Mas fazem disso um objetivo de vida, quer dizer, tem a ver com as lideranças, tem a ver com as propostas, com uma visão, seja ela qual for. E as pessoas depois encaixam por ali e vão por ali e dizem, é isto que eu quero fazer. E eu valorizo sempre isso, porque a gente tem que ter algum objetivo muito claro e muito assertivo. As questões dos planos estratégicos, que eu volto sempre à calha, porque as questões de plano estratégico também têm a ver com a democracia de um país, isto é, o facto de eu ter um documento por onde eu me posso guiar durante 5, 10 anos, implica que qualquer outra pessoa que venha para esta Câmara, no mínimo, tenha um documento que vai ter que respeitar, porque ele foi ouvido, foi escutado, foi planeado, analisado com todas as pessoas da cidade, com as envolventes, com as estruturas das associações que tiveram que o votar, que tiveram que participar. Isso para mim, sim. Isso para mim é uma coisa integrada, é uma proposta integrada, é algo que eu vejo como, sim senhora, temos uma visão qualquer. Como nós não temos documentos, porque não temos. Aliás, eu já não me lembro de ver um plano estratégico há não sei quanto tempo, não é de agora. Não é de agora. Não é? Um plano estratégico com objetivos, não há aqui conversa. Não. Objetivos, 5 anos, curto, médio prazo. O que é que vamos fazer? Onde é que vamos? O que é que se faz? Como? Isso é um plano. Eu acho que é preciso fazer isso às vezes. E nesta coisa da questão, o que estamos sempre, o planeamento, estamos sempre a discutir aqui o estacionamento, devíamos estar a discutir a requalificação do espaço público. Portanto, que é mais abrangente e que tem que ter objetivos médio, curto, longo prazo. E eu sinto a falta de um documento estruturado, onde eu possa dizer assim, isto não é só estacionamento. Porque é verdade, eu moro numa zona em que o plano que foi, digamos assim, o plano que foi desenhado e que foi aprovado aqui, que era uma bola, do que me lembra, não abrangia, digamos assim, uma parte de uma cidade que eu conheço. E a verdade é que essa parte dessa cidade que eu conheço e que não tinha esse estacionamento, obviamente, como o Pedro diz e como nós já aqui falamos, está a correr tudo para lá. Portanto, as pessoas que ainda não têm estacionamento pago já estão a sofrer completamente as consequências, porque já não têm espaço para os seus carros, porque todas as pessoas desataram a correr, obviamente, para o sítio onde não pagam. Pronto.
Portanto, a cidade no seu todo já tem que discutir isto. E é verdade, o espaço público, mesmo nos cruzamentos, é terrível. As pessoas estacionam em qualquer lado, neste momento, não é? Estacionam. E é verdade que nós, os senhores da E-Porto, são muito diligentes. Aliás, são tão diligentes que mesmo com o dístico da variação da Câmara do Porto me multaram. Eu estava em trabalho com o município, me multaram e eu liguei para lá e disse, não estou a perceber, o dístico, eu posso só trabalhar quando? Digam lá. Quer dizer, pediram-me imensa desculpa, mas a verdade é que não conhecem, isto é, ainda há uma falta de informação, eu acho que eles também, é a história da autoestrada, também chegaram cá e é tudo a autoestrada, onde está, toca a multar. E, portanto, quer dizer, para todos os efeitos, estamos a discutir isto, mas não estamos a discutir a criação de mais espaço público, a criação de... Ainda há bocadinho estávamos aqui a falar, eu e o Dr. Manuel Pizarro, há passeios terríveis, as pessoas não conseguem ter mobilidade nos passeios. Além das estradas que podem estar muito más e que vamos requalificar, o andamento das pessoas nas ruas desta cidade, há ruas péssimas, há ruas que têm passeios assim, que são de 1,5, que nós não conseguimos. E se nós tirarmos de lá uma série de espaços, porque é possível fazer isso em muitos sítios desta cidade, se a gente tirar os espaços de estacionamento assim, pá, não, aqui vai deixar de haver de estacionamento, nem pago, aqui vai ser um parque. Não, mas a questão não é essa. Mas a questão é que só estás a questão... Não, mas a questão é qual é a visão de cidade que se tem. Não é o problema do estacionamento e quem é que vai pagar. É outra coisa. É outra coisa, Dr. Manuel Pizarro. É uma discussão que se faz à séria e que engloba uma série de coisas. Eu posso lhe passar os processos todos dos planos de estratégia de Birmingham, de Lyon, imensos, que estão a acontecer neste momento, do qual eu acho que nós devemos fazer parte, porque eu também acho que o Dr. Filipe Araújo é uma pessoa muito preocupada com a questão dos transportes, dos transportes públicos sustentáveis. Eu tenho discussões com o Dr. Filipe Araújo sobre isto, mas eu gostava que houvesse alguma coisa que nos sustentasse, porque isso eu acho que é para a proteção de nós todos portuenses. É alguma coisa, é um plano que nos permita dizer assim, este senhor, este presidente vai embora, mas há aqui uma coisa que o outro senhor a seguir vai ter que respeitar. Porquê? Porque este documento foi feito com todos, foi feito com as estruturas. Vai-lhe custar um bocadinho mais, se calhar, andar a mudar isto e aquilo, porque lhe apeteceu dar a volta, porque lhe apeteceu que fosse de outra maneira, porque eu acho que isto não é bom para os portuenses, caramba. Não é? E, portanto, estamos sempre aqui a discutir. Agora, vamos lá discutir, vou-vos dar 3 exemplos. Nós damos, quer dizer, estamos aqui a discutir que as pessoas, os privados, têm que pagar e depois vem o juiz de tribunal e diz, eu quero 2 lugares para mim. E nós damos os 2. Se calhar devíamos discutir se vamos dar os 2, não? Porque se calhar é no centro do Porto, então eles podem, e depois, quer dizer, só as pessoas que trabalham nas instituições, não sei o que, têm que ser. Então e o resto, as outras pessoas têm que pagar. Percebem? Eu fui este fim de semana ao mercado Alcovelo, e terei uma foto que eu depois vou mostrar ao Dr. Filipe Araújo, estava a entrada do parque cheia de carros. Eu pergunto, mas quem é que deixa... Não é isso que eu estou a dizer. Não foi por causa disso. Volta a não perceber que eu não estou a falar de parque de estacionamento pago. Volta a não perceber que eu estou a falar que nos jardins da cidade do Porto não percebo como é que entram carros. Percebe? É isso que eu estou a falar, porque não há regras claras. Porque há coisas que a gente diz assim, devia ser assim, deve ser assim, mas, se for transmitido ao senhor do parque, é transmitido. Se não for, não é. Pronto, este fim de semana estava o parque cheio de carros, de uma ponta à outra. Pronto, eu só, desculpem, é uma questão, é um assunto que me interessa, é uma abordagem que eu gosto de fazer Eu gostava de lhe dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, a senhora fala de elevação da discussão, depois diz que se tira do sério, que chama absurdo e acaba com caramba. Portanto, quanto à elevação da sua forma de discutir, que insulta o Presidente da Câmara e os seus colegas, é a forma que foi o que a senhora disse. Desculpe. Ao dizer que esta discussão não tem elevação. Se há uma variação onde as discussões têm elevação e têm alguma capacidade de humor, ao contrário daquilo que se passa no Parlamento, que Vossa Excelência faz parte, em que os à parte são uma vergonha, é aqui. Portanto, queria dizer isto e tenho a certeza que digo em nome de todos os colegas. Porque, como é evidente, há uma discussão política, mas não há aqui termos insultuosos. E, portanto, não tente dar lições de ética nem de moral. Isto é a primeira coisa. Em segundo lugar, quer dizer o seguinte... Aquilo que a senhora está a falar existe, sabe? A senhora não sabe. Mas é o seu colega que está a tratar de coordenar uma coisa chamada PDM. A senhora não sabe o que é. Mas se soubesse o que é PDM, aquilo que está a falar existe. Chama-se PDM. Porque eu só estou cá há 4 anos. E depois sou reeleito. Não posso apresentar planos para 5 anos. O PDM é exatamente aquilo em que deve ser definido o espaço público, a utilidade, a mobilidade, tudo isso. Isso chama-se PDM.
E como a senhora é vereadora, devia saber o que é um PDM. E devia saber que o PDM, neste momento, está em discussão, com grande participação cívica, com muita gente a participar, com total independência, coordenado por uma pessoa, um vereador do PS. Portanto, a senhora ignora e está a fazer tábua rasa de uma discussão que está neste momento a decorrer, o que é uma enorme ignorância relativamente à forma como a Câmara é gerida. Relativamente às outras formas, devo dizer uma coisa. Olha, peço ao secretário-geral do seu partido para apresentar como candidato à Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições. Eu acho ótimo. É uma forma simpática de nós, de facto, compreendermos quais são os seus planos para a cidade e, nessa altura, consulte o PDM. Porque tudo o que está a falar existe. Há um documento nas cidades que garante exatamente a continuidade e a perenidade de políticas públicas, que não depende do poder político. O Sr. Vereador sabe, eu não interfiro no PDM. Que vai através de comissões, através do conjunto de participação dos cidadãos, através de especialistas nas várias áreas. Isso chama-se, Sra. Vereadora, PDM, Plano Diretor Municipal. E está neste momento em discussão. Esse, em vez de ir para o Parlamento, para Lisboa, para os apartes, podia participar nessa discussão. Era muito mais interessante. A cidade agradecia-lhe a sua enorme utilidade, o seu pensamento estratégico sobre a cidade. Tenho que lhe dizer que não faço apartes no Parlamento, mas se o fizer, farei com o máximo de elevação. Não faço, não tenho o hábito ainda. Bem, Sr. Presidente, tentando recentrar a discussão no assunto do estacionamento, eu queria fazer duas declarações que me parecem muito relevantes. Primeira declaração, talvez, independentemente da utilidade sobre a discussão geral, talvez não fosse inútil que nos reconduzamos a esta proposta e a razão pela qual a proposta vem aqui. A proposta vem aqui por uma razão, porque a partir do momento em que há uma expansão de uma área para a expansão do estacionamento pago para uma nova zona, o benefício que nós atribuímos aos residentes, que é o benefício de um cartão anual com um preço baixo, relativamente bastante baixo, é um benefício que está atribuído para cartões anuais que correspondem ao ano civil. E esta proposta o que diz é não faz sentido pedir que pague o preço de um ano civil quem vai ter o cartão de residente em setembro ou em outubro. O que esta proposta põe é uma coisa tão simples quanto isso. As pessoas estão isentas de pagar este ano de 2016. É evidente que em 2017 terão que pagar, como todos os cidadãos do Porto que têm acesso ao cartão de residente. A segunda nota que eu também verifico que quem se opõe a esta estratégia quer fazer esquecer. Nós reduzimos o preço do estacionamento pago aos residentes de 244 euros para 25 euros para o primeiro carro. Acho que são 89%, mas eu não voltei a fazer a conta, estou a citar de memória. Reduzimos o preço, eu repito, 244 euros por ano para 25 euros, sendo que nas zonas que eram fora do centro histórico, reduzimos de 405 euros para 25 euros por ano. No segundo carro, no centro histórico, de 400 euros para 100 euros e fora do centro histórico, de 780 e tal euros para 100 euros. Isto é, nós criamos um verdadeiro mecanismo de proteção dos residentes em relação ao estacionamento pago. E agora, eu acho que o problema mais relevante de todos é o problema que o Sr. Vereador Ricardo Almeida aqui colocou. É verdade que a disciplina do estacionamento na cidade, com a qual eu me identifico em absoluto, desde que sejam protegidos os residentes, essa disciplina criou um problema de pressão acrescida sobre o estacionamento selvagem. E é verdade, acho que não custa nada reconhecê-lo, que nós temos tido dificuldade em reagir a essa pressão excessiva sobre o estacionamento selvagem. Acho que é essa mesmo a prioridade da nossa intervenção agora, para além, naturalmente, temos que fazer, designadamente, claro, com toda a participação da mobilidade, mas no quadro da revisão do regulamento do Código Regulamentar do Município do Porto, prever se não é possível haver acertos no modelo tarifário que protejam zonas, designadamente zonas onde o estacionamento só faz sentido sendo de longa duração. Máxima à esprela. É evidente que na esprela. Eu julgo que não nos oporemos a que as pessoas paguem alguma coisa. Se levam um carro para a faculdade com franqueza, também poderão pagar qualquer coisa por ter estacionado. Não me parece assim uma coisa escandalosa. Mas é evidente que o modelo da esprela não se compadece com o estacionamento de curta duração. O estacionamento de curta duração é inútil para a maioria dos utilizadores da esprela e nós temos que encontrar uma solução que adapte o regulamento a isto. Dito isso, eu acho que não há nenhum problema nem com haver estacionamento pago, repito, desde que haja proteção dos moradores, como nós manifestamente fizemos, gerando um preço muito baixo para quem tiver 2 carros em casa, pelos dois cartões em conjunto, pagará 10 euros, pagará 5 euros por mês por cada carro.
Eu não me parece que se possa dizer que este é uma conta excessiva, não me parece que se possa dizer bem. E a prova disto, mesmo que o Sr. Vereador do Pedro Carvalho se zangue muito, é que nesta matéria, do ponto de vista da CDU, já há mesmo um fenómeno de hipocrisia política. Porque é muito difícil dizer que se é contra o estacionamento de curta duração pago no Porto e implementar o estacionamento de curta duração em Matosinhos, onde é o vereador da CDU que gera o Plouro. Mas ainda há um ponto essencial, Sr. Vereador, é que já há nenhum modelo. Porque em Matosinhos, espantemo-nos, também foi uma concessão. Portanto, a CDU é contra as concessões se não tiver o Plouro. Se por acaso, eu não sei, se o Presidente estiver disponível, talvez se possa convidar o Sr. Vereador a tomar conta do Plouro durante 2 ou 3 mesitos, que resolvemos o problema todo, ficam logo a favor, porque, pelos vistos, em Matosinhos já não há problema nenhum em ser concessão, já pode ser concessão à vontade. Portanto, há um problema ideológico. A ideologia é da circunvalação para sul. Só quero dar 2 coisas. Pronto, aqui estamos naquilo que é o político no seu melhor. Estávamos a falar dos apartes, temos aqui os apartes. Não ataco manhã à tarde. Eu aqui não ataco, eu exprimo opiniões. Pronto, se sente atacado é porque deve ter alguma, como se diz, culpa no cartório em alguma coisa. Porque eu atacar não ataco. E mudanças de posição, é bom que a gente não fale. Agora, a minha questão não é a questão dos apartes. A vereadora Carla Miranda colocou aqui uma questão, e vamos lá ver, que é a questão realmente essencial, que é a questão de visão de cidade. E o Sr. Presidente poderá ter uma, eu poderei ter outra, os vereadores do PSD poderão ter uma outra visão de cidade, ou até podem ser complementares, mas tem que existir essa visão de cidade. E os mecanismos territoriais que hoje existem, como o PDM, ou até os planos de pormenor, podem ser muito importantes, e às vezes até já são discutidos, são os instrumentos mais adequados, mas não quero entrar aqui agora nessa discussão. Mas há uma questão que se chama documento estratégico. E o documento estratégico não é só o relatório de introdução à questão do PDM. É quais são as linhas de orientação que nós temos para o desenvolvimento de uma cidade. E com base nessas linhas de orientação, obviamente, e de pensar o espaço público, numa filosofia do espaço público, vai-se pensar a cidade no seu espaço. Uma das coisas que nós mais aqui dissemos, a CDU, é uma coisa que acabou aqui de ser dita, que é a questão qual é o uso público. Porque às vezes a questão nem é se há estacionamento ou não há estacionamento. O problema dos modelos de concessão é que depois também condicionam a capacidade da aplicação da política pública em determinado tipo de momento. Porque nós tínhamos sítios, tivemos ruas no Porto onde não havia estacionamento e passou a haver estacionamento pago concessionado, e tivemos outras situações em que houve expansão desse estacionamento em áreas onde havia um estacionamento limitado. A questão aqui é que continuamos a falar de estacionamento e não se fala de tudo o resto, e nomeadamente da questão das alternativas. Transportes públicos, usufruto do espaço público, mobilidade pedonal e em outros tipos de modos suaves, requalificação urbana destinada exatamente a aumentar, por exemplo, a capacidade de mobilidade pedonal. Quer dizer, porque todas essas coisas depois acabam de estar interligadas. E o problema é que nós não temos aqui, aquilo que se sente, é que quando se entra em determinado tipo de modelos, acaba por não haver estratégia. E estes modelos concessionários, depois, como se verificaram noutros lados, têm depois um bicho de se autoalimentar. Porque isto parece a correia da pobreza. É que, de repente, se nós estamos apenas a lidar com as consequências e não estamos a lidar com as causas, aquilo que acaba por acontecer é que depois estamos a alimentar aqueles que vivem das consequências. E isto é uma questão complicada de se gerir, nomeadamente quando não existem alternativas ou quando não existe uma visão, pelo menos, detalhada, declarada, documental, que eu até posso estar contra, mas claramente seja previsível aquilo que é um plano estratégico de desenvolvimento da cidade. Eu até posso admitir que esse plano até pode ser enquadrado depois num PEDU, apesar do PEDU ter mais a consideração da questão dos investimentos. Mas é a questão das linhas de orientação. Porque eu estou a falar dos instrumentos que existem e que são aqueles que são os instrumentos legais de gestão de uma Câmara, e outra coisa é falar de documentos estratégicos que assinalam uma visão que enquadram depois esses documentos. E há uma diferença. E é isso que eu estou a dizer. Há uma diferença. Pois é, o Sr. Vereador, mas sabe, há uma diferença, mas o Sr. Vereador devia saber, claro, é evidente que não. Mas eu acho ótimo que tentem montar aqui um argumento geringonциano relativamente ao que nós fazemos. Mas é que nós resolvemos que queríamos gerir os STCP.
Nós estamos a fazer, foi lançado o concurso para um terminal intermodal. Rebaixamos 50% das passadeiras no Porto. Neste momento em Lisboa, estão agora a começar. Não é? Temos uma definição relativamente ao estacionamento. Ou seja, os modos suaves de transporte vão ser lançados a concurso muito proximamente. Nós temos, de facto, uma visão. Pode não corresponder à visão que os senhores têm, mas nós temos, sabe? E a cidade percebe que nós temos uma visão. Porque nós ficamos com os SCCP e os senhores não queriam. Nós vamos fazer o terminal intermodal, acho que queriam. Enfim, conheço, não sei, nunca ouvi, mas também não estou à espera de elogios. Admito que quisessem. Mas conseguimos, pelo menos, resolver uma coisa que estava desde o tempo em que os senhores estavam na variação, no Executivo, não é? Mas nós conseguimos resolver, não é verdade? Pronto. E, portanto, queira ou não queira, nós temos uma visão integrada. Pode não ser a vossa. Admito que não seja a vossa. Se calhar corresponde à que vocês têm noutros municípios, por muito que isso lhe custe. Mas isso é outra coisa. Mas nós temos uma visão. E, de facto, a rotação, fazer-se em lugares de estacionamento e não se fazer em segunda fila, é um ganho civilizacional para a cidade. E quando nós pensamos que vamos gerir os SCCP, precisamos que haja, neste momento, uma maior procura relativamente ao transporte público, porque é isso que nós pretendemos. Portanto, nós temos uma visão para a cidade. E essa visão vai ser naturalmente, e é plasmada naturalmente, em definições estratégicas, que abrangem então tudo, o espaço público, o território, o ambiente, e que estão no âmbito de um PDM que está neste momento em discussão. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, esta é a verdade. E como digo, e isto ainda por cima corresponde àquilo que estava no nosso manifesto, mas daqui a um ano há eleições. Juntem-se, combatam. É ótimo, entusiasma-nos imenso. Isto não estamos na Coreia do Norte, ninguém vai ser fuzilado com canhões de artilharia. Concorram, apresentem propostas, digam ao que vem. Digam se é o modelo do Porto, se é o modelo de Matosinhos, como é, se é o modelo de Évora, digam como é. Pronto, eu acho ótimo. É uma boa altura para começarmos essa discussão. Aliás, isto já está em clima pré-eleitoral. Sr. Vereador. Sr. Presidente, bom dia, boa tarde a todos os presentes, colegas. É uma intervenção muito curta apenas para não deixar passar esta oportunidade que se oferece de referir que podemos não ser e não somos com certeza os reis do planeamento. Eu também acho que o planeamento não resolve tudo, mas a verdade é que há algum planeamento estratégico em elaboração, algum já efetuado e em concretização, em certa medida. E estou a falar do PDM que está, digamos, em pleno, como o Sr. Presidente referiu, está em plena elaboração. E deixem-me comentar aqui que temos tido colaboração da chamada Comissão de Acompanhamento, mas não tem sido muito forte a colaboração de membros da Assembleia Municipal, dos diferentes grupos políticos, naquilo que são as linhas que, em cada momento, devem ser comunicadas a quem está a elaborar o PDM, daquilo que preocupa para o futuro e que seja incluído nas agendas de discussão normais. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano existe há cerca de um ano, foi concluído, é estratégico, abarca das três áreas talvez mais importantes das políticas urbanas. Estão neste momento em elaboração operações de reabilitação urbana, as células Orus. A primeira, fora do centro histórico, está pronta para ser votada proximamente e é um documento estratégico. A segunda, a zona de Campanhã, está em elaboração. Tudo isto parte também de um documento que envolve uma visão estratégica relativamente ao futuro, obviamente, mas lê o passado, que é o relatório do Estado de Ordenamento do Território, do qual tudo partiu e que foi pela primeira vez realizado e foi aqui distribuído. E, portanto, tem muitíssima matéria, porque é um documento volumoso, extenso e que toca todos os aspectos, com todas as debilidades que têm os relatórios deste tipo, toca todas as áreas que preocupam a cidade. Mas além das OPGs, que infelizmente não foram feitas muitas, para não dizer que não foram praticamente feitas, existem planos de urbanização e planos de pormenor com alguma importância e alguma relevância, nomeadamente na zona oriental da cidade. Quer a reboque ou a propósito do terminal intermodal de Campanhã,
quer a propósito do Matadouro, quer através de outras zonas que, do nosso ponto de vista deste Executivo, são consideradas estruturantes e têm tido trabalho em concreto e têm sido trazidas a conhecimento tanto deste Executivo como da Assembleia Municipal. Não me quero estender, mas quero referir apenas dois. O relatório sobre o Rio Douro foi apresentado o ano passado, em julho, em Gramido, está publicado, está a reiniciar-se o processo que deve levar à fase seguinte desse relatório e está concluído o projeto da circunvalação. O projeto da circunvalação será apresentado dentro de muito poucos dias. Concluído, eu digo o projeto. Já temos medidas, centímetros, alturas, etc. E, portanto, se isto não é estratégico, eu também não sei o que é estratégico, que temos debilidade no planeamento em geral e também no estratégico. É uma verdade. Agora, compete-nos a nós todos, fizemos há bocado, digamos até que um exercício de pedagogia coletiva, de que puséssemos os cidadãos a participar. Eu diria, incluindo-me a mim próprio, vamos pôr os representantes dos cidadãos que estão lá fora a trabalhar. Muito obrigado. À votação, esta proposta número 23, quem vota contra? Quem se abstém? Estacionamento de duração limitada. Vota contra? Não, abstém. Voto contra do Sr. Vereador da CDU e a abstenção da Sra. Vereadora Carla Miranda.